Uma grande refinaria de petróleo russa, com uma capacidade de produção anual de cerca de 20 milhões de toneladas, o equivalente a aproximadamente 400 mil barris por dia, parou completamente a sua atividade após ser alvo de um ataque coordenado de drones ucranianos. Esta infraestrutura, conhecida como a refinaria de Kirish, representa cerca de 7% de toda a produção de refinação de petróleo da Federação Russa e viu 3 das suas 4 unidades primárias de destilação de crude, bem como várias unidades de processamento secundário, sofrerem danos significativos na sequência de um incêndio deflagrado pelo impacto. As autoridades ucranianas sublinham que estes ataques foram executados antes de Kiev ter declarado um cessar-fogo unilateral, inserindo-se numa estratégia mais ampla que, desde o início do ano, já contabiliza mais de 20 ataques contra a infraestrutura petrolífera russa, provocando prejuízos materiais estimados em mais de 7 mil milhões de dólares ao regime de Moscovo. De acordo com dados avançados pela agência Bloomberg, as forças ucranianas demonstraram agora a capacidade operacional de atingir alvos em território russo a distâncias que superam significativamente os 1.500 quilômetros, colocando sob ameaça direta mais de 70% da população russa, correspondente a uma área onde residem perto de 146 milhões de pessoas. Estes ataques sistemáticos têm alcançado locais profundos no interior da Rússia, estendendo-se até os Montes Urais e atingindo comunidades onde a guerra era anteriormente percebida como um problema distante. O impacto recente assume um forte simbolismo na cidade de Ekaterinburg, historicamente designada como Sverdlovsk no período soviético, localizada no flanco oriental dos Urais, a cerca de 1.700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, uma região que serviu de base de retaguarda segura durante a Segunda Guerra Mundial e que era considerada totalmente fora do alcance de ataques provenientes da Europa. No plano político e diplomático, a Ucrânia aceitou formalmente as condições para um cessar-fogo e propôs um período adicional de 2 dias para assegurar a eficácia da medida, com início programado para a meia-noite do dia 6 de maio. As forças de Kiev têm mantido o cumprimento estrito deste regime de silêncio a partir da hora fixada, mas o governo ucraniano afirma que a contraparte russa demonstrou não ter interesse na paz, procurando apenas uma trégua temporária para a realização das suas celebrações militares anuais, enquanto prossegue com as ações ofensivas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou através de canais oficiais que, até o momento, as Forças Armadas russas cometeram 1.820 violações do regime de cessar-fogo, recorrendo a bombardeamentos, tentativas de assalto, ataques aéreos e ao uso de drones, o que levou Kiev a anunciar que decidirá as suas próximas ações estratégicas com base nos relatórios militares e de inteligência recolhidos durante o período noturno. Nas últimas horas, as forças russas intensificaram os ataques com veículos aéreos não tripulados contra diversas áreas residenciais e infraestruturas civis na Ucrânia, resultando em vítimas mortais e feridos graves. Na zona central da cidade de Sumy, o impacto de 2 drones atingiu diretamente o edifício de um jardim de infância, provocando o desabamento da estrutura e a morte de uma mulher que exercia funções como guarda de segurança no local, cujo corpo foi posteriormente resgatado debaixo dos escombros pelas equipas de salvamento. Paralelamente, na cidade de Kharkiv, as explosões causadas por ataques de aeronaves não tripuladas deram origem a um incêndio que consumiu uma área de 120 metros quadrados, danificando várias propriedades vizinhas. Em Kherson, os projéteis atingiram edifícios residenciais de grande altura, provocando fogos em múltiplos apartamentos, onde as equipas de resgate conseguiram retirar 3 mulheres que se encontravam presas em divisões tomadas pela fumaça, incluindo uma cidadã com mobilidade condicionada. Na região de Dnipro, as incursões russas afetaram severamente 4 distritos,
provocando a morte de 4 pessoas e ferimentos em mais 19, mobilizando os serviços de emergência para mitigar as consequências materiais e prestar assistência médica aos sobreviventes. Durante o período noturno, o exército russo efetuou lançamentos massivos de armamento aéreo, tendo as forças de defesa da Ucrânia comunicado a neutralização de quase 90 drones de ataque, além do registro de diversos ataques com mísseis balísticos e de cruzeiro. Face ao desrespeito pelas tréguas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou que esta postura do regime de Moscovo exige uma resposta internacional severa, traduzida no aumento da pressão política, na aplicação de novas rondas de sanções econômicas, no isolamento diplomático e na responsabilização jurídica pelos crimes cometidos, a par do reforço do apoio militar e logístico à Ucrânia. Em termos de impacto interno na Rússia, fontes diplomáticas e relatórios sectoriais indicam que o próprio governo russo ordenou restrições severas nas comunicações de Moscovo antes do desfile do Dia da Vitória, programado para o dia 9 de maio, prevendo o corte total da cidade da rede de comunicações por um período de 5 dias, afetando o funcionamento da internet móvel, o envio de mensagens de texto e o acesso a sítios da internet autorizados. Adicionalmente, as restrições financeiras vão impedir pagamentos com cartões bancários e levantamentos de numerário em caixas automáticas na capital russa, estando ainda em vigor o chamado Plano de Contingência para o Espaço Aéreo, que determina o encerramento do tráfego e a suspensão de todas as operações nos aeroportos moscovitas, devido ao receio de segurança das autoridades locais. Informações publicadas pelo jornal Financial Times apontam que estas interrupções tecnológicas em grande escala estão diretamente correlacionadas com a segurança pessoal de Vladimir Putin, existindo receios no Kremlin quanto a fugas de dados confidenciais, conspirações internas ou potenciais tentativas de golpe de Estado, o que motivou a exclusão inédita dos deputados da Duma Estatal da lista de convidados para o desfile na Praça Vermelha. As medidas de proteção foram severamente reforçadas pelo Serviço Federal de Proteção, que implementou controlos duplos de identidade, a proibição estrita do uso de telemóveis por parte do pessoal circundante e a vigilância apertada sobre o corpo de guarda-costas e cozinheiros do líder russo, que tem passado períodos prolongados em instalações subterrâneas fortificadas. O comportamento defensivo, que já se tinha manifestado durante a crise sanitária da Covid-19, com a imposição de isolamentos de 10 a 14 dias para qualquer visitante, agravou-se na sequência de incidentes de segurança internacionais recentes, envolvendo outras lideranças estrangeiras, consolidando a percepção oficial de riscos iminentes de sabotagem ou de atentados contra as altas patentes do Estado russo. O desfile militar na Praça Vermelha, utilizado anualmente pelo governo de Moscovo como plataforma de propaganda, não contará com a exibição de equipamento militar pesado, nem com a presença de veteranos, prevendo-se apenas a participação de militares no ativo, cuja disponibilidade no teatro de operações se encontra igualmente reduzida. De acordo com dados avançados pelo Movimento de Resistência Partidária ATESH, o Comando Militar Russo retirou os soldados mais experientes da frente de combate nas proximidades de Kostiantynivka, com o objetivo exclusivo de os integrar na parada de 9 de maio em Moscovo, substituindo-os nas posições defensivas por efetivos sem preparação militar adequada, que têm sido lançados em operações ofensivas diretas. Esta estratégia resultou num agravamento das baixas nas fileiras russas, tendo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, confirmado através de dados validados por registros de vídeo que no mês de abril de 2026, 35.203 operacionais russos foram mortos ou gravemente feridos, marcando o 5º mês consecutivo em que o ritmo de perdas supera a capacidade de reposição por via da mobilização interna e aproximando os indicadores estatísticos
de uma média de 50 mil baixas mensais. Os receios das autoridades de segurança russas são sustentados por relatórios de analistas de inteligência de fontes abertas, que documentaram a queda e explosão de um veículo aéreo não tripulado a apenas 6,5 km do Kremlin, na rua Mosfilmovskaya, na noite de 4 de maio. O vetor aéreo atravessou com sucesso a zona de responsabilidade defensiva, composta por 10 regimentos de sistemas estratégicos S-400 e mais de 80 instalações de artilharia e mísseis antiaéreos dos modelos Pantsir e Tor, acumulados na região de Moscovo. Com o propósito de assegurar a estabilidade durante as celebrações, o Kremlin propôs um cessar-fogo temporário para os dias 8 e 9 de maio, acompanhado de avisos dirigidos a Kiev sobre retaliações militares em caso de incumprimento. Embora o presidente Volodymyr Zelensky tenha esclarecido que nenhuma proposta oficial nestes moldes foi formalmente apresentada pela Federação Russa, tendo a Ucrânia avançado com uma iniciativa autônoma de silêncio operacional na noite de 6 de maio para testar a disposição russa em travar as hostilidades. Perante a intensidade dos ataques russos contra o território ucraniano, organizações de voluntários civis integraram os esforços de defesa aérea através da adaptação de aeronaves civis de modelo Antonov AN-28, originalmente destinadas à prática de paraquedismo, agora reconfiguradas para a detecção e destruição de drones de ataque inimigos, recorrendo a metralhadoras pesadas instaladas a bordo. A tripulação, constituída integralmente por pessoal civil fora do serviço militar ativo, opera com um custo estimado de $500 por cada vetor neutralizado, exibindo no fuselagem do aparelho 213 marcações equivalentes a alvos abatidos confirmados, seguindo uma doutrina operacional rigorosa que prioriza a interseção e o abate das aeronaves não tripuladas exclusivamente sobre áreas não povoadas, mesmo que tal exija o acompanhamento tático do alvo ao longo de vários minutos até a saída de perímetros urbanos. Para continuar a acompanhar as atualizações informativas sobre o desenvolvimento